No vídeo de hoje a gente vai falar sobre postura na hora de dormir. Pra quem não me conhece, eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta e antes de continuar, pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar ele com os amigos e se inscrever aqui no canal. Primeiro vamos tentar responder uma dúvida que muita gente tem. Qual que é a melhor posição para dormir? Bom, essa pergunta não tem uma resposta genérica, universal, que valha para todo mundo. Ela depende de alguns fatores individuais. Para isso a gente tem que fazer mais 4 perguntinhas. A primeira é: qual que é a posição que você acha mais confortável e que você gosta de dormir? A segunda é: você tem alguma dor durante o dia? Terceira pergunta: se você respondeu sim para a segunda pergunta, essa dor ela piora enquanto você está dormindo ou então quando você acorda ela ainda está presente? A quarta pergunta é: você tem alguma condição clínica ou algum quadro médico que te restringe em alguma posição para dormir? Ou você tem alguma orientação médica de restrição de postura para dormir? Depois de respondida essas questões, a gente vai analisar as respostas. Se você respondeu não para as perguntas de 2 a 4, então a melhor posição para você dormir é a posição que você acha mais confortável e que você gosta, mesmo que se outra pessoa olhando de fora ache essa posição estranha ou bizarra. Isso porque também já foi comprovado que ao longo da noite a gente tende a se movimentar mesmo dormindo. A gente acaba se movimentando a cada 10, 15 minutos. Se você respondeu sim para a pergunta 2 e não para a pergunta 3 e para 4, a melhor posição para você dormir é a posição que você acha confortável e que você gosta, só que com algumas ressalvas. Isso porque, se você sente alguma dor ao longo do dia, durante o sono, o corpo deveria estar reparando esses danos que provocam essas dores. Se você tem uma postura ruim ao longo da noite, esses danos eles podem não estar sendo reparados e a dor pode até se intensificar. Se você respondeu sim para a pergunta 2 e para 3 e não para a pergunta 4, então a melhor posição para você dormir é uma posição que você acha confortável, seguindo algumas orientações que eu vou passar aqui para frente. Se você respondeu sim para a pergunta 4, a melhor posição para você dormir é orientada pelo seu médico ou especialista. E se você não entendeu muito bem o que seria uma restrição médica, vou dar um exemplo. Seria um pós-cirúrgico. Dependendo do corte ou então do procedimento cirúrgico, tem algumas restrições, algumas posições que devem ser evitadas nesse pós-operatório. Outros exemplos seriam quem tem apneia do sono ou até uma gestante que tem restrições para dormir. E aí eu vou dar algumas orientações ao longo do vídeo. Um momento de reflexão. Por que se importar com o posicionamento ao dormir? Se a gente vai parar para pensar, a população dorme em média de 6 a 9 horas por dia. E isso já equivale a 1/3 das 24 horas disponíveis. Se a gente sente dor ao longo do dia, a posição que a gente dorme vai interferir muito nessa dor. E mesmo que você não sinta dor agora, se você tem uma posição ruim enquanto você dorme, você pode desencadear alguma dor ao longo do tempo. E também, se você não tem dor, essas orientações vão seguir como uma prevenção. Antes de prosseguir com as posturas, eu gostaria de fazer 2 considerações iniciais. Uma em relação ao colchão e outra em relação ao travesseiro. O colchão, ele é um item bem particular. Tem gente que gosta dele mais rígido, tem gente que gosta dele mais flexível. O ideal seria um meio termo. Mas só que aqui eu gostaria de dar mais atenção à validade do colchão. Porque ao longo do tempo o colchão ele vai perdendo sua estrutura. Ele pode acabar curvando demais ou então, por exemplo, fazer um buraco, no meio do colchão. E é isso que é prejudicial para a postura. Já em relação ao travesseiro, dependendo da postura, principalmente a postura de lado, ele não deve ser nem tão baixinho, nem tão alto. Ele deveria ser da largura aqui entre a cervical e o ombro. Para isso tem uma forma fácil de você conseguir identificar se ele está numa altura adequada. A gente encosta o ombro na parede de lado e daí encaixar o travesseiro. O ideal é que ele encaixe certinho, que não tenha folga e também nem que seja alto a ponto de empurrar a cabeça para o lado.
Bom, gente, agora eu vou começar falando das posturas. Para padronizar, eu vou começar pela cabeça e aí depois eu falo do restante do corpo, do tronco e das pernas. A gente vai começar a falar do decúbito dorsal, que é barriga para cima. A cabeça sem apoio, ela tende a escorregar e relaxando e ela fica muito estendida, o que é ruim para a cervical. Então, o ideal é que tenha um travesseiro. Às vezes, um travesseiro baixo já é o suficiente, mas se você tem uma cifose torácica acentuada, então o travesseiro tem que ser maior. Só que não tão alto a ponto de fletir o seu pescoço. Geralmente, a altura do travesseiro medida pela técnica da parede também é adequado para a postura de barriga para cima. Agora, devido ao volume dos glúteos, algumas pessoas podem sentir dor na lombar e nos joelhos. Para isso, a gente coloca um travesseiro abaixo dos joelhos, e isso às vezes já é o suficiente. Mas se mesmo assim você sentir dor, você pode mudar um pouco a altura do travesseiro que fica debaixo do joelho e até mesmo colocar um travesseiro menor extra na lombar para aumentar ali o suporte. Se você tem recomendação de elevar as pernas, pode colocar um travesseiro extra. Agora, se a recomendação for elevar a cabeceira, eu não recomendo o uso de 2 travesseiros. Nesse caso, deveria ser elevada a cabeceira realmente, assim como em cama hospitalar, ou então colocar um travesseiro triangular. Agora a gente vai falar da posição de lado. Se você deita com as pernas esticadas, tudo bem, mas eu não gosto muito de recomendar, principalmente com o pessoal mais de idade, pois o equilíbrio acaba sendo prejudicado. Então, o ideal seria dobrar um pouquinho a perna para aumentar um pouco a base de apoio. Em relação ao travesseiro, é desaconselhado usar um travesseiro muito baixo para evitar a tração da musculatura do pescoço e do ombro contrário ao colchão. Ou então o uso de um travesseiro muito alto e até 2 travesseiros para evitar o tracionamento da musculatura do lado que está encostado no colchão. O uso de um travesseiro com altura adequada vai manter o alinhamento da coluna, mesmo durante o sono. Em relação aos membros inferiores, é recomendado o uso de um travesseiro entre as pernas para diminuir o impacto do joelho e manter o quadril alinhado. Por isso, não é tão eficaz usar um travesseirinho tão pequeno, porque ele só vai poupar os joelhos. Para manter o quadril alinhado também, é preciso usar um travesseiro adequado para a largura do seu quadril. Para quem tem dor no ombro e gosta de dormir de lado, o indicado é deixar esse ombro suspenso e usar um travesseiro para apoiar o membro superior e deixar ele alinhado. Agora, se você tem apneia do sono e tem contraindicação de deitar de barriga para cima, uma forma de ajudar você a evitar virar de barriga para cima é colocar uma bolinha nas costas. Aqui eu prendi no top, mas pode prender no pijama. Com essa bolinha, sempre que você quiser virar, você vai sentir um incômodo nas costas. Aí vai lembrar que não pode deitar de barriga para cima. Na sequência, vamos falar da postura de barriga para baixo. Com certeza, essa é a posição menos indicada por alguns motivos, mas como eu sei que muita gente gosta de dormir de barriga para baixo, e às vezes até eu vou comentar ela aqui. A primeira dúvida que surge é: usar ou não usar o travesseiro? Bom, falando da posição de barriga para baixo, o ideal mesmo seria se a gente tivesse uma cama e um travesseiro similar ao de maca, que a gente consegue colocar a cabeça e ela realmente fica alinhada com a coluna. Mas pensando numa cama convencional, cada um tem que ver de acordo com sua fisionomia. Eu, por exemplo, seria sem travesseiro, mas talvez uma pessoa com busto maior teria que ser com travesseiro. E aqui só para exemplificar como o travesseiro alto também é prejudicial, tanto para a cervical quanto para a lombar. Mas como eu sei que a maioria usa, eu vou continuar comentando o restante da posição com o travesseiro. Agora, pensando nos membros inferiores, o tornozelo ele acaba ficando muito estendido nessa posição. Uma opção seria deixar o pé para fora, o que não é lá confortável. A outra opção é colocar um travesseiro na parte inferior da cama para apoiar a perna em cima e o tornozelo ficar numa posição neutra. Tentando simular aqui pessoas com busto um pouco maior, mas também pessoas que têm dor na lombar, mesmo na posição de barriga para baixo, uma opção é colocar um travesseirinho próximo da região do quadril ou então também até abaixo do abdômen.
Agora eu vou falar um pouco sobre as gestantes. Muitas delas têm dúvida em relação a dormir de barriga para baixo. Aqui eu coloquei até o fim do primeiro trimestre, mas na verdade vocês podem dormir de barriga para baixo até quando a barriga deixar e vocês não se sentirem desconfortáveis, já que a maioria das gestantes sente mais desconforto nos últimos meses, né, o último trimestre. Mas para quem já sente dor antes e também para quem quer prevenir dor, todas as orientações que foram passadas até aqui também valem para as gestantes. Outra polêmica que existe é sobre não poder dormir do lado direito nos últimos meses. Bom, não dá pra gente ficar restringindo a gestante mais do que ela já é restrita nos últimos meses, mas realmente tem estudos que mostram que quando a gestante deita para o lado direito, tem sim uma diminuição do retorno venoso por causa de compressão da veia cava, mas também tem um desconforto estomacal. Então a recomendação é evitar dormir sempre do lado direito e evitar tempo prolongado nessa posição. Um dos aliados e xodós das gestantes nos últimos meses são aqueles travesseiros estilo minhoca, porque ajudam tanto na postura de barriga para cima quanto na de lado. As almofadas que pegam tanto a parte anterior quanto a posterior do corpo são as mais recomendadas, porque além dele dar todo aquele suporte da região anterior que a gente viu na postura de lado, incluindo a barriga, ele também permite que a gestante apoie as costas, o que é ótimo para a posição deitado de lado direito, que aí a gestante ela fica naquele meio termo entre deitado de lado e a posição de barriga para cima, o que pode diminuir aquela compressão de veia cava e também o desconforto estomacal. Vocês devem estar pensando, nossa, quanto travesseiro! Realmente é bastante travesseiro, mas tudo é uma questão de treino e de adaptação. No começo vai ser mais difícil. Quem for seguir as minhas orientações, provavelmente vai acordar com o travesseiro no chão, travesseiro do outro lado do quarto, mas com o tempo vai se acostumando. Ainda mais quando você vai vendo os benefícios. Quem tem dor, provavelmente ao longo do tempo vai começar a sentir menos dor durante a noite ou então nem vai sentir dor mais. Bom, gente, mas como eu falei no início do vídeo, se você não tem dor, tudo bem dormir na postura que você gosta, mesmo que seja estranha. O objetivo aqui do vídeo era mostrar para vocês as consequências da má postura e como que o sono ele pode interferir nas suas dores e dar essas orientações. Espero que vocês consigam adaptar na rotina de vocês e no sono. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, comentem aqui também e até o próximo vídeo.